Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui novamente dando continuidade ao nosso conteúdo sobre saúde mental. Eu vim falar um pouquinho, familiarizar vocês com um conteúdo a mais aí voltado para o estudo da mente, entendendo aí um pouco as características de pessoas, enfim, de comportamentos, de transtornos. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre estrutura de personalidade, Na psicologia ou no dia a dia aí a gente estuda ou a gente identifica tantas personalidades, E nós sabemos que a personalidade é algo intrínseco, é algo da pessoa, mas assim, na psicologia nós temos uma base de estudos onde a gente tem um início, para entender um pouco da personalidade de cada um, para a gente tentar estudar, tratar, entender aquela estrutura de personalidade, aquela base, para a partir daí começar a dar início a um tratamento. E hoje na psicologia, nós temos aí os três pilares, de personalidade, que vem aí um pouco dessa estrutura de personalidade, que são essas três estruturas, que são a estrutura neurótica, a estrutura psicótica e a estrutura perversa. Vamos entender um pouquinho de cada uma delas. A estrutura neurótica é uma estrutura voltada aí para... imagina só, é uma pessoa que no seu cotidiano ela consegue respeitar as regras, ela tem o conhecimento das regras, Então, ela conhece aquilo que é certo, errado, ela segue os princípios aí que vem voltado para essa questão de regra, de responsabilidade. E aí a tendência dessa pessoa dentro da estrutura neurótica é seguir essas regras. Porém, quando ela às vezes não segue ou às vezes foge um pouquinho ali daquilo que é considerado como uma regra, ela tem uma tendência, um comportamento a se sentir mais culpada, a se sentir decepcionada. Geralmente a gente fala que a culpa e a ansiedade dentro da estrutura neurótica, andam ali de mãos dadas. Então é uma pessoa que ela reconhece o erro, vamos dizer assim. Já a estrutura psicótica é uma outra estrutura, Quando a gente fala de estrutura psicótica, a gente fala justamente aquela percepção de pensamento um pouco afetado, O que seria isso? Essa capacidade de julgamento de uma pessoa dentro de uma estrutura psicótica, ela fica um pouco comprometida. Então, geralmente é uma pessoa que já não tem aí esse limite de regras, Ela não consegue seguir regras, ela não consegue distinguir ali, justamente por essa identificação de pensamento dela, o que seria certo ou errado. Então é como se dentro de uma estrutura psicótica as regras, foram assim, ela mesma que criassem para ela, Então ela não consegue muito distinguir ou colocar muito de forma racional, assim como a estrutura neurótica coloca, a questão de regras e limites. Então, geralmente ela tem uma estrutura, como se fosse um céu aberto, uma estrutura de possibilidades, onde não teria limite ali para agir diante das coisas que ela faz no seu cotidiano. E a terceira estrutura que é interessante falar para vocês seria a estrutura perversa. O que seria essa estrutura? É uma pessoa que, diferente aí da estrutura neurótica e diferente da estrutura psicótica, diferente da estrutura psicótica, elas seguem as regras, assim como a estrutura neurótica, só que a diferença da estrutura perversa da neurótica é que o neurótico ele sente a culpa e ele tem essa preocupação com o julgamento. Já a estrutura perversa não, Então, na maioria das vezes, ao invés dele sentir culpa de transgredir regras, ele sente prazer, Então é uma pessoa muito, no seu cotidiano, é uma pessoa muito sedutora, é uma pessoa que muitas das vezes controladora, tem uma postura muito exibicionista, então ela tem ali a sua característica muito sedutora ali para conseguir o que ela quer, e quando ela transgride ou interfere em alguma coisa que seria uma regra, que seria uma lei, ela não sente culpa, diferente da estrutura neurótica, geralmente ela sente esse prazer em fazer essa transgressão. Bom, seria isso, mais para a gente entender um pouquinho dessas estruturas.
neurótica, psicótica e perversa, né? É legal a gente entender um pouquinho dessas características. Claro que isso é muito básico, né, gente? Tô dando aí só alguns indícios principais para partir aí para um diagnóstico, para partir de entender um pouco mais essa pessoa, esse indivíduo. Então, basicamente assim, dentro da estrutura, como eu propus aí a falar um pouco de saúde mental essa semana, a gente segue por esses 3 pilares. Tá bom? Um super beijo para vocês e a gente se vê amanhã no nosso último vídeo aí de saúde mental. Um grande abraço para vocês e até já!